As notícias recentes desse final de semana mostram que agora a situação do criminoso que ocupa hoje a presidência da República, também conhecido como Jair Messias Bolsonaro, começou a complicar. Nós estamos com um caos total no nosso sistema de saúde, não há perspectiva alguma também de retomada econômica e muito menos uma certa previsão de quando essa situação crítica no nosso país vai passar. E se tem uma coisa que o capitalismo detesta é imprevisibilidade. O capitalismo gosta de operar em uma certa normalidade, ele não gosta de caminhos imprevisíveis ou de caminhos inesperados. É importante que haja previsão. E o problema é que aqui no Brasil, com Bolsonaro como presidente da República, nós não temos nenhum tipo de previsão. O Chile, por exemplo, que Paulo Guedes tanto adora, está caminhando para vacinar 80% da população até junho. Qual é a previsão do nosso país? Nós não temos. E por conta disso, o empresariado e também o capitalismo financeiro começa a ter uma certa irritação com relação a Bolsonaro. Eu vou ler as notícias relacionadas a isso e eu já peço o like, clique no botão de gostei. E nós sabemos que existe um componente muito importante do próprio capitalismo financeiro para que haja o impeachment de Bolsonaro. Você está dizendo que vai ter impeachment? Não, não estou dizendo que vai ter impeachment. Isso é um cenário imprevisível, como eu já falei para vocês. O governo hoje está completamente à deriva, não se sabe mais quem está dando as cartas, se é Bolsonaro, se é o Centrão, se é o Capital, nós não sabemos mais. Só que qualquer possibilidade de impeachment já intimida Bolsonaro. Já o intimida. Mas ele não pode retroceder, porque se ele voltar atrás vai mostrar fraqueza. Ele está indo para um caminho sem volta, como eu falei para vocês, ele está esticando a corda e essa corda vai explodir e vai explodir nele e não em nós. Pelo menos é isso que nós esperamos. Deixa eu ler para vocês essa reportagem que a Thaís Oyama escreveu no texto dela da última sexta-feira. Deixa eu ler aqui quando foi que ela escreveu isso. Foi no dia 5, sexta-feira. Entre Bolsonaro e o demônio, eu voto no demônio, disse empresário. A notícia da queda de popularidade de Bolsonaro nas redes sociais só não é pior para ele do que a notícia da subida do nome do ex-presidente Lula nas mesmas plataformas. Inclusive, nós temos empresários já cogitando votar em Lula no segundo turno. O próprio Fernando Henrique Cardoso falou que ele se arrependeu muito de não ter votado em Fernando Haddad em 2018. Ele falou assim, nós estaríamos melhores com outro candidato com toda certeza. Eu me arrependo de ter anulado meu voto. Não sei se ele anulou o voto, se ele não votou em Bolsonaro, mas já mostra um arrependimento das pessoas com relação a isso. E observem esse trecho que a Thaís Oyama destacou. Na segunda-feira passada, um deputado federal em visita a São Paulo ouviu num círculo de empresários um grande banqueiro fazer duras críticas a Bolsonaro. Ao lado dele, o CEO de uma empresa, espantado com a contundência do julgamento, perguntou o que o amigo queria dizer com tudo aquilo. A resposta do banqueiro surpreendeu o CEO e o deputado. O que eu quero dizer é que hoje, entre Bolsonaro e o demônio, eu voto no demônio. Desnecessário explicar que o demônio era Lula. O mercado desapegou de Bolsonaro, concluiu o parlamentar. É o tipo de movimento que acontece quando uma crise desce da consciência para o bolso. E temos mais, porque não é somente isso o que o mercado já demonstra de insatisfação com Bolsonaro. Notícia do site O Antagonista. Em carta a investidores, gestora fala em comportamento irresponsável e belicoso de Bolsonaro e desmoralização de Guedes. É o capitalismo financeiro também ficando revoltado com Bolsonaro, porque a situação crítica que está resultando em vidas está também resultando em mortes, no caso, em vidas perdidas, está resultando em perdas também para o capitalismo financeiro. Olhem só essa notícia. Em carta a investidores, a gestora Planner Redwood diz que Bolsonaro parece realmente obstinado a deixar sua marca indelével no Brasil. A mensagem faz parte do relatório mensal com a análise macroeconômica da gestora, que administra uma carteira superior a 20 bilhões de reais. Aspas. Em um momento de recrudescimento da pandemia, com um crescente número de casos e mortes, age para além do seu negacionismo e omissão. Sai a campo promovendo aglomerações, menosprezando o uso de máscaras e desmoralizando certas vacinas. Ou seja, não é somente o negacionismo, ele está agindo dessa forma de modo intencional. O comportamento irresponsável e belicoso não se circunscreve à crise sanitária, não.
A desmoralização e a humilhação alcançam também quem foi um dia seu principal ministro, Paulo Guedes. E Paulo Guedes, vocês sabem que ele só continua como ministro da Economia, e ele próprio se coloca dessa forma, porque ele quer se mostrar como a última barreira do Bolsonaro perante uma atitude mais populista. E a carta continua. Em uma saraivada de desmandos e arroubos, em conduta típica de arrasta-quarteirão, destronou o presidente da Petrobras em um episódio tão organizado e delicado como um macaco em uma sala de cristais. Não foi um caso isolado, e também não foi só um desatino do comandante-chefe, foi claramente um ponto de inflexão, quando se deixou desavergonhadamente para trás qualquer resquício do que um dia seus eleitores imaginaram poderia ser um governo com agenda econômica liberal. Em relatórios anteriores, a gestora apostava no plano de reformas e privatizações anunciados por Guedes. Pelo visto, o mercado começa a digerir os descalabros de Bolsonaro e as promessas vazias de Paulo Guedes. Agora a situação complica. Porque até o momento em que o capitalismo financeiro estava tranquilo, com Bolsonaro forçando uma reabertura do comércio, atendendo também os seus interesses de campanha, porque ele foi financiado pelo laboratório farmacêutico que produz a cloroquina, a maior produtora de cloroquina no Brasil, ele estava conseguindo atrelar esses dois interesses. Agora, o capitalismo financeiro começa a se voltar para Bolsonaro. Vamos ver até o ponto que isso vai dar. Como eu disse, Bolsonaro está puxando a corda e uma hora ela vai estourar. Vamos ver o que vai acontecer. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, sempre de modo muito protegido. Porque para combater o vírus, nós temos que combater Bolsonaro. E para combater Bolsonaro, nós temos que combater o vírus. Não tem como desassociar as duas coisas. E o mercado também começou a perceber.